Fala, meus queridos, Nando aqui trazendo mais esse vídeo pra vocês. E hoje a gente vai fazer um devocional, né? Sempre vai ter esses devocionais, que são coisas que eu crio e eu vou repassar pra vocês, ou repassar essa informação pra vocês, tá bom? Então, bora lá, que hoje a gente vai falar sobre replicar misericórdia. Beleza, galera? A gente vai se basear nesse devocional lá em Judas, né? O livro de Judas tá lá no finalzinho da Bíblia. Né, peguem sua Bíblia, é legal você acompanhar porque vai que é heresia e você não está sabendo. Então acompanha aqui na Bíblia. Judas 1, 20 ao 23, eu vou estar lendo aqui. Acompanha aí, tá bom? Diz assim: Mas vocês, meus amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando do Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem aos outros, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, a mesma misericórdia, né, que Deus demonstrou por nós, nós devemos ter ela para com o nosso irmão, né? E isso, claro, aqueles que já aceitaram, aqueles que já reconheceram a necessidade de Cristo na sua vida, né? Habita a misericórdia nessas pessoas, né? E a gente tem que fazer uma diferença. Existe a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. A bondade de Deus existe tanto para aqueles que não creem quanto para aqueles que creem. Mas a misericórdia de Deus, ela só está naqueles que já creem, né? E aqui que ele diz, ó, pra gente se manter no amor de Deus, né? Esperando do quê? A misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E ter compaixão daqueles irmãos que estão em dúvida. Então, a mesma misericórdia, a mesma paciência que Deus teve conosco, nós temos que replicar essa misericórdia, essa paciência com as pessoas, principalmente aqui ele está falando de pessoas que já são cristãs e por algum problema estão duvidando, estão em dúvidas da fé, estão cambaleando, né? Então, a ideia aqui não é amar o pecado, mas sim o pecador, né? Tanto que ele fala que alguns que já se desviaram, né, alguns que estavam longe, tente salvar eles, né? Trazer eles de volta. Mas se enquanto não salva, deteste até a roupa dele, para ele entender que o pecado dele não pode entrar no reino de Deus. Você ama ele, mas você não tem que amar o seu pecado. Você ama a pessoa que ele é, você ama o ser, assim como Cristo nos amou, mas ele não amou o nosso pecado. Então esse é o ponto, essa é a ideia. Nós temos que amar as pessoas. Vamos abrir também em João, comecinho lá, João capítulo 8, versículo do 1 a 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reunia em volta dele. E Jesus assentava-se e ensinava. Mas os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para que terem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, começando pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantou-se Jesus, perguntou-lhe a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Não, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno, vai e não peque mais. Então, Jesus, ele perdoa. Mas a ordem a partir do perdão é não peques mais, né? As pessoas, elas gostam de lembrar essa passagem. Eu já vi muito isso na internet, das pessoas dizendo que Jesus ele foi contra, que Jesus aceita qualquer pecado, que Jesus ele foi contra as leis, né? Jesus não aceita o pecado, Jesus aceita o pecador. E outra,
Jesus não foi contra a lei, porque a lei exigia que não só a mulher que tivesse cometido adultério, mas também o homem que cometeu o adultério. Então era para apedrejar os dois, né? Ali eles sabiam que estavam em pecado. Por isso que quando Jesus pergunta a eles, não é porque eles, nossa, eu senti que eu sou pecador. Não, eles não sentiam pecadores, né? Eles perceberam que, de fato, isso foi um teste para Jesus. Que na lei dizia que tinha que ser um homem e mulher. E eles estavam em pecado perante a lei. Então, essa foi a vergonha deles. Não foi a questão deles se sentirem, nossa, eu sou um pecador. Não, não tem isso. Jesus não foi contra a lei. Jesus não foi o revolucionário da questão disso, de aceitar o pecado. Não, Jesus não aceita o pecado, né? Pelo contrário, Jesus foi um homem que nunca pecou. Fez homem e não pecou, né? Então Jesus também ama o pecador, não o seu pecado, né? Jesus ama a pessoa, Jesus te ama, né? Mas ele não ama o seu pecado, né? E por quê? Porque o pecado é uma doença. Marcos 2:17. Marcos 2:17 diz, tendo ouvido isso, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus, ele veio pelos doentes, assim como o médico, ele está lá para trabalhar para as pessoas que estão doentes, ele não está para trabalhar para as pessoas que não estão doentes, né? O pecado é a doença e Jesus é a cura dessa doença, né? E a ordem dele é essa: vá e não peques mais, né? Uma vez que você entende isso e você aceita essa cura, esse remédio, a sua missão agora é vá e não peques mais. Vá e saia dessa bagunça de pecado, né? Então essa é a ideia, é isso que Jesus deseja de nós, que nós realmente nos arrependamos e que nós de fato venhamos a entender que Ele ama cada um de nós, mas não o nosso pecado. E que nós temos que amar o nosso irmão, as pessoas, mas não o pecado delas. É isso. Obrigado por você ter assistido aqui, espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo e aí eu vou tentando te responder, tá bom? E eu espero que você realmente seja tocado no coração, entendendo a mensagem do Evangelho, e que a misericórdia de Cristo habite no seu coração, de fato, de verdade, tá bom? É isso, valeu, falou, e valeu, meus queridos. Beijão, fica com Deus.